Saudações a Antero de Quental e a António Sérgio, que publicou em 1956 uma edição dos sonetos que contém algumas observações valiosas para a compreensão de Antero e para a leitura da sua obra. Vamos ler o início prefacial a nota preliminar da organização da presente edição dos sonetos. Como tive desejo de acentuar alguns por debaixo da unidade espiritual de Antero, fácil é de comprovar que se podem ver de contínuo e de forma aguda e sobrelevante, entre parênteses, reparai, de forma aguda e sobrelevante, duas grandes tendências de sentido oposto, a que chamei a luminosa e a noturna. Tem como timbre a primeira delas a aspiração racionalista do pensador, ao passo que a segunda é como fruto tóxico do temperamento mórbido do homem. Se for para a luminosa que nos voltarmos, veremos alguém que se concentra e libera na embriaguez da alvorada do entendimento claro, no tónico atrativo do resplendor do sol, no autodomínio, na consciência plena. Alguém que se eleva e que se guia sempre pelo anseio viril de estruturação interna, de rigor diáfano de pensamento, de arquitetura sólida do caráter. É um voo másculo, é um hino à luz, é um Antero filósofo e reformador social. É o Antero apóstolo e anunciador do futuro, o servidor da justiça, o batalhador pelo bem. Talvez pudéssemos aqui acrescentar também, dentro deste aspecto luminoso, e António Sérgio, como demasiado, talvez, positivista e racionalista, não valoriza ou não inclui, mas o seu próprio aspecto místico, o seu próprio aspecto de aspiração, de amor, ao amor divino, ao amor total, a um amor que lhe dê acesso aos mistérios da existência que a razão não consegue, se não for estimulada, intensificada e depois sossegada na contemplação, para que esses níveis espirituais se possam manifestar. E esta componente mística e espiritual de Antero tem que ser vista também como luminosa, como apolínea, ou talvez até como órfica. Depois, então, temos o segundo aspecto, e continuamos a ler António Sérgio. Mas se dermos ouvidos à inspiração noturna, ouviremos a elegia das tristezas fúnebres, dos pontos do sonho, da noite, da sublevação, da morte, do lento suicídio do ser mental, da dissolução e perda da atividade do espírito nos subterrâneos lúgubres do inconsciente. É porque a mente iluminada do pensador e do apóstolo era a hóspede de um corpo infinitamente afligido, vítima de uma tortura ininterrupta e diabólica, e porque vivia no meio de uma sociedade nécia, acanhada, sufocadora, alanciante para todas as almas verdadeiramente nobres e doentiamente melindrosas. Há, pois, um Antero lutuoso e túrbido, que é, para o Antero apostólico, ascensional e apolíneo, o triste companheiro das roupagens negras na nuit des décembre do poeta francês, un étranger vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère. O estrangeiro vestido de negro que se me assemelha como um irmão. Esta divisão que António Sérgio aqui justifica, porque a mente iluminada do pensador e do apóstolo era a hóspede de um corpo infinitamente afligido, vítima de uma tortura ininterrupta e diabólica. Número 1. Portanto, uma limitação do corpo doente,
de um corpo sujeito a estados depressivos e psicossomatizações de difícil digestão, difícil adormecimento, e uma sociedade nécia, acanhada, sufocante, alanceante para todas as almas verdadeiramente nobres. Atribui, portanto, dois aspectos a este lado, a esta face noturna e fúnebre da Terra. Certamente poderíamos acrescentar outros. O romantismo tinha desenvolvido muito o amor da morte, o culto à morte. Grandes poetas portugueses, por exemplo, Soares dos Passos, mesmo João de Lemos e outros, cultivavam essa tendência de aproximação à morte, e depois também a própria filosofia da época tendia a aproximar destes aspectos, de certa forma, negativizantes. O que tem mais interesse nesta obra recheada de comentários, os sonetos bem comentados em geral, ainda que fale muitas vezes a dimensão mais espiritual, mais mística e mais iniciática a António Sérgio, é de facto a arrumação. A arrumação que vai ser feita em 8 ciclos. Vamos passar a ler os títulos. Primeiro corresponde à expressão lírica do amor-paixão, e é de facto as primaveras românticas, a Beatriz, os primeiros poemas em que Antero desabrocha o seu amor com grande força. Depois passa para o apostolado social, em que é a sua crença na liberdade, na fraternidade, na igualdade, na revolução, na ideia, a partir das suas leituras filosóficas e dos publicistas franceses como Michelet, Quinet, Proudhon, passando depois para um terceiro ciclo já do sentimento pessimista, um quarto ciclo de desejo de evasão, um quinto ciclo de morte. No sexto ciclo, António Sérgio coloca do pensamento de Deus. No sétimo ciclo, a metafísica, onde perpassa as suas interrogações sobre a metempsicose, e finalmente um oitavo ciclo e último, intitulado Da Voz Anterior e do Amor Puro Sempiterno. Nesta arrumação, António Sérgio remete para o desejo, para o capítulo do desejo de evasão, o poema que Oliveira Martins consagrou como sendo o último dos sonetos e que leva muita gente a enganar-se, o famoso Na Mão de Deus. Na mão de Deus, na sua mão direita, descansou, afinal, meu coração, do palácio encantado de ilusão. Desci a passo e passo a escada estreita. De facto, podemos aceitar como meio mais ordenada esta sistematização realizada por António Sérgio, e os poemas que cabem no ciclo da metafísica terminam com vários deles respeitantes à inquietação de quem é o ser humano, o homo, o poema soneto à metempsicose, a evolução e o Oceano Nox, que representa também a mesma busca de um sentido e de uma voz interior que talvez se possa considerar mais patente nos dois últimos sonetos escolhidos por António Sérgio para terminarem este ciclo de metafísica e, no fundo, que é muito de busca do espírito, de sinais do espírito no mundo, e podemos ler rapidamente a contemplação, o sonho de olhos abertos, caminhando, não entre as formas já e as aparências, mas vendo a face imóvel das essências, entre ideias e espíritos pairando.
seria ótimo que Antero conseguisse estar neste nível na sua contemplação, porque então, entre ideias e espírito pairando e as essências, animar-se-ia e seria feliz. É uma construção filosófica, racional, e António Sérgio, nesse aspecto, vê bem a sua dependência de aspectos da filosofia da natureza, que é um mundo ante mim, fumondiano, de visões sem ser, fragmentos de existências, uma neva de enganos e impotências sobre o vácuo insondável rastejando. E dentre a neve e as sombras universais, só me chega um murmúrio feito de ais. É queixa, profundíssimo gemido das coisas que procuram cegamente na sua noite e dolorosamente outra luz, outro fim, só pressentido. Há aqui realmente uma grande aspiração. Antero sente o drama que existe na natureza e pensa, adivinha, sente que elas procuram outra luz, outro fim que pressentem. Antero não tem uma percepção muito profunda de visão espiritual da animação que a natureza tem em relação aos espíritos da natureza, anjos, e como há uma consciência maior dessa luz que, aliás, banha todo o universo. A luz espiritual banha todo o universo material, mesmo os seus níveis intermediários, luz astral, luz psíquica, é vista e nutre as coisas e os seres, ainda que não estejamos conscientes, a maior parte de nós, sobretudo os seres humanos. E daí a instauração de tanta violência, de tanto imperialismo, de tanta guerra nacionalista, como vemos no Médio Oriente, e espalhando-se frequentemente pelo mundo as suas consequências trágicas. O outro poema com que termina Sérgio esta parte, este capítulo da metafísica, é a redenção. Vozes do mar, das árvores, do vento, quando às vezes, num sonho doloroso, me embala o vosso canto poderoso, eu julgo igual ao meu vosso tormento. Verbo crepuscular e íntimo alento das coisas mudas, salmo misterioso, não serás tu, queixume vaporoso, o suspiro do mundo e o seu lamento? Um espírito habita a imensidade. Uma ânsia cruel de liberdade agita e abala as formas fugitivas. Eu compreendo a vossa língua estranha, vozes do mar, da selva, da montanha, almas irmãs da minha, almas cativas. Este belíssimo soneto tem aqui o seu primeiro poema e segue o segundo. E neste poema nós podemos ver como Antero transfere por osmose ou por construção o que sente e o habita para o mundo da natureza, para as vozes do mar, da selva, da montanha, do vento, do mar, e que ele sente e que por vezes se deixa embalar, mas que pensa que será apenas um verbo crepuscular, um queixume vaporoso, uma ânsia de liberdade. Antero não conseguiu, e sabemos que é difícil, muito pouca gente chegar a ouvir o verbo tão trabalhado nas tradições mística indiana como Satnam, Omkar, e que corre e percorre o universo desde o plano divino até o plano humano, e só quem medita profundamente é que consegue ouvir esse som que foi materializado em várias tradições, como Isis, como Yom, como Hom, e que alguns seres utilizam nas suas práticas meditativas, repetindo em voz alta, depois em voz baixa, depois em voz silenciosa, depois tentam comungar como a corrente que possa chegar até ao seu corpo invisível e depois até ao cérebro e ser registada. Esse verbo que foi mesmo erguido por São João, inspirado pelo Logos grego, a ser o Filho de Deus e o amor e a luz do universo, aliás, algo que estava ligado com
Os próprios estoicos já tinham essa ideia que havia um amor, inteligência, um logos spermaticoi, uma inteligência, amor derramada por todo o universo e que os seres, conforme o seu nascimento, conforme o talhamento do seu corpo psicoespiritual, conseguem sentir, comungar e irradiar. Esta noção desenvolvida foi também na tradição persa, com a expressão Shvarnat, com a noção de Sir é Sir, coração de coração, os níveis profundos em nós próprios, onde o coração se desvenda nas suas formas de filigrana dourada e os estados de amor e de paz irradiam e são verdadeiramente inefáveis. Faltou isso a Antero, a época não permitia. Antero foi, de facto, um Christos, um ungido sacrificial, para que nós hoje possamos aprofundar mais isto e, lutando contra as forças negativas, os tais meios alanciantes referidos por António Sérgio, os meios da massificação e da alienação e da violência e da opressão que nós vemos dominados por tudo pelo sistema norte-americano e capitalista e do petrodólar, teremos que reagir denunciando-os lucidamente e fazendo as nossas práticas meditativas e espirituais. Passamos para o segundo e última parte deste ciclo. Não choreis ventos, árvores e mares, cor antigo de vozes rumorosas, das vozes primitivas dolorosas, como um pranto de larvas tumulares. Da sombra das visões crepusculares, rompendo um dia, surgireis radiosas desse sonho, e essas ânsias afrotosas que exprimem vossas queixas singulares. Almas, no limbo ainda da existência, acordareis um dia na consciência, e pairando, já puro pensamento, vereis as formas, filhas da ilusão, cair desfeitas como um sonho vão, e acabará por fim o vosso tormento. Tal como ouvimos na rua as crianças cantando e gritando, oremos e lutemos e esperemos e tenhamos confiança que um dia acordareis na consciência que haverá um crescimento, que haverá uma evolução para um estado mais feliz, mais realizado da humanidade e, neste caso, da própria natureza. Esta ideia perpassa por vários textos, o próprio mistério órfico, a tradição órfica, trabalhada entre nós muito, por exemplo, por Bocage, por Jorge Ferreira Vasconcelos. Por Pessoa afirma essa capacidade dos próprios animais desenvolverem mais a consciência que já têm, serem capazes de terem sentimentos maiores e a própria existência revelar-se como consciência de origem divina e a todos iluminando. Vamos passar então para o ciclo final na ordenação correta de António Sérgio e vamos ler então Voz Interior. Embebido num sonho doloroso que atravessam fantásticos clarões, tropeçando num poço de visões, se agita meu pensoar tumultuoso, com um bramir de mar tempestuoso que até aos céus arroja os seus caixões, através de uma luz de exalações, rodeia-me o universo monstruoso. Um ai sem termo, um trágico gemido ecoa sem cesar no meu ouvido, com horrível, monótono vai-vai, só no meu coração que sondo imerso, não sei que voz, que eu mesmo desconheço, em segredo, protesta e afirma o bem. Este poema da vox interna, da voz interior, é bastante valioso e nos comentários até que Sérgio tece este poema traz à Alissa a famosa carta escrita em 86 a Fernando Leal, ainda meu parente por afinidade, acerca desta voz interior que está no coração. Lá no fundo do seu coração há uma voz humilde, mas que nada faz calar a protestar-lhe, a dizer-lhe que alguma coisa
porque se existe e porque vale a pena existir. Escute essa voz, provoque-a, familiarize-se com ela e verá como cada vez mais se lhe torna perceptível, cada vez fala mais alto ao mundo. Ao ponto de não ouvir se não é ela e do rumor do mundo por ela abafar, não lhe chegasse já senão como um zumbido ou um murmúrio de que até se duvida se terá a verdadeira realidade. Essa, meu amigo, é a verdadeira revelação, é o Evangelho eterno, porque é a expressão da essência pura e última do homem, e até de todas as coisas, mas só do homem tornada consciente e dotada de voz. Ouça essa voz e não se entristeça. É muito folioso, esta carta já foi lida e comentada por mim, mas aqui, neste poema da voz interior, é natural desmontarmos outra vez uma certa construção filosófica, embebido no sonho doloroso, fantásticos clarões, tropeçando num pôr de visões, o mundo horrível, monótono, vai e só dentro dele é que houve uma voz que protesta e afirma o bem. É claro que uma pessoa que esteja muito adoentada ou que esteja, por exemplo, posta num país vítima do terrorismo ou a ser vendido como escravo na Líbia ou a ser ameaçado de constantemente ser bombardeado ou que vai ser posto como isto ou como aquilo, é evidente que este tipo de visões mais negativas do mundo tornam-se possíveis. Ainda que haja que terem atenção que a mundovivência, a cosmovisão dos seres no século XIX e no século XXI mudou bastante, e toda a luz e claridade e informação que circula permite aos seres fazerem, mesmo em relação às monstruosidades que se criam nas nossas vidas ou nas nossas situações ou no tipo de informação que nos rodeia, ver alternativas e fazermos as nossas próprias televisões, os nossos próprios jornais, as nossas próprias construções de pensamentos e de sensibilidade que não deixem que o exterior nos massifique e oprima tanto como muitas vezes sucede. Passamos para o poema seguinte, ainda que possamos também de novo dizer em relação a esta carta de Fernando Leal que esta familiarização com a voz interior, tentar ouvi-la, ela falará cada vez mais alto, até ao ponto da voz do mundo se tornar um ruído. Isto é uma visão demasiado otimista do difícil trabalho de se ouvir a voz interior, de se ouvir o tal som interior, que muitas vezes se ouve como um murmúrio, como um ruído, como um canto distante de flauta e que raramente se transforma mesmo em voz e que Antero aqui amplifica, fazendo ainda a relação com o Evangelho eterno, que sabemos que foi um dos sonhos dos franciscanos espirituais que estaria a ser apresentado e que Antero escreveu mesmo que havia uma página em branco no fim da Boa Nova, aquela que deve ser escrita por nós, aquela que deve ser ouvida por nós, sobretudo interiormente nas nossas práticas meditativas, vista e ouvida, e depois registada e depois transmitida, e assim fazendo evoluir a humanidade do grande mistério do conhecimento sobre a consciência, sobre a vida e a morte, sobre o espírito, sobre a divindade. Passamos a seguir para o outro poema Ad Amicus, aos amigos. Em vão lutamos, como névoa baça, a incerteza das coisas nos envolve, nossa alma enquanto cria, enquanto volve, nas suas próprias redes se embaraça. O pensamento que mil planos traça é vapor que se esvai e se dissolve, e a vontade ambiciosa que resolve, como onda entre rochedos se espedaça. Filhos de amor, repito eu, filhos de amor, nossa alma é como um hino à luz, à liberdade, ao bem fecundo, prece e clamor de um
pressentir divino. Mas num deserto só, árido e fundo, e com nossas vozes, o destino paira mudo e impossível sobre o mundo. Este poema é belíssimo. Esta afirmação, filhos de amor, deve ser registada por nós e utilizada. É uma transmissão espiritual. Este terceto anteriano é dos mais belos e fortes. Filhos do amor, ou fiéis do amor, ou cavaleiras do amor, ou almas do amor. Filhos do amor, nossa alma é como um hino, um canto, um som, dedilhar, vibrações harmoniosas à luz, à liberdade, ao bem fecundo. Prece e clamor de um pressentir divino. Certamente um dos pontos chaves, dos pontos mais intensos e luminosos de toda a obra de Anterno, e que eu agora, embora já tivesse lido, reparo e sinalizo mais. Filhos do amor, nossa alma é como um hino à luz, à liberdade, ao bem fecundo. Prece e clamor de um pressentir divino. Antero aqui agiganta-se e afirma a sua natureza espiritual, uma alma que canta, uma alma que aspira à luz, à liberdade, ao bem, e apresenta-nos estes três valores importantes. E que tal é uma prece de um pressentir divino, um clamor de um pressentir divino, da presença divina em nós, filhos do amor, a divindade como amor. Antero aqui atinge um ponto central e a fonte primordial, o sol do amor primordial, o sol divino. A seguir, passamos ao poema dedicado a Flórides Teles. Se compare poder ao ouro, ou fama, aventuras que incitem ao culto, o dano, com aquele outro afeto soberano que amor se diz e é a luz de pura chama, vejo que são bem como arteira dama, que sob honesto riso esconde o engano, e o que as segue como homem leviano, que por um vão prazer deixa quem o ama. Nasce do orgulho aquele estéril gozo, e a glória dele é coisa fraudulenta, como quem na vaidade tem na palma. Tem na paixão seu brilho mais formoso, e das paixões também some e o atormenta. Mas a glória do amor, essa vem da alma. Esta dedicação a Flórides Teles, deste poema também muito belo, valoriza o verdadeiro amor. O amor que é luz de pura chama, que vem da alma e que é, no fundo, verdadeiro, sincero, honesto, humilde, se satisfaz com esse relacionamento com uma alma afim e que não se deixa tentar pelo ouro, pela fama ou pela paixão de arteira dama ou de arteiro cavalheiro. Não se deixarmos levar por paixões desequilibradas e momentâneas e mantermos o nosso estado de amor com alguém, ou com a verdade, ou com a divindade, ou com a justiça, é aqui apresentado. Segue-se o poema dedicado a Alberto Sampaio, também belo ou bom, como assinalei. Não me fales de glória, é outro altar onde queime piedoso o meu incenso, e animado de fogo mais intenso, de fé mais viva, vou sacrificar. A glória, pois que há nela que adorar, fumo que sobre o abismo anda suspenso, que vislumbre nos dá do amor imenso, esse amor que ventura faz gozar. Há outro mais perfeito, único, eterno, farol entre as ondas tormentosas firme, de imoto brilho e poderoso, eterno. Só esse hei de buscar e confundir-me na essência do amor puro, sempre eterno. Quero só nesse fogo consumir-me. Outro poema de um filho do amor, de um fiel do amor, do cavaleiro do amor,
que desdenha da glória, da fama, da vaidade e que prefere queimar piedoso o seu incenso no altar do verdadeiro amor, do amor puro, e só nesse fogo se quer consumir, se quer entregar. Outro poema de grande elevação amorosa de Antero. E vamos passar para o poema, os dois poemas finais deste ciclo, com os mortos. Os que amei, onde estão? Idos dispersos, arrastados no giro dos tufões, levados como em sonho entre visões, na fuga, no ruir dos universos. E eu mesmo, com os pés também imersos na corrente à mercê dos turbilhões, só vejo espúmida lívida em caixões, entre ela aqui e ali vultos submersos. Mas se paro um momento, se consigo fechar os olhos, sinto-os a meu lado, de novo esses que amei, vivem comigo. Vejo-os, ouço-os e ouvem-me também, juntos no antigo amor, no amor sagrado, na comunhão ideal do eterno bem. Outro poema belíssimo, outro soneto de grande qualidade, onde Antero afirma esta comunidade dos fiéis de Deus, o corpo místico da humanidade, a permanência da ligação entre os vivos e os mortos ao nível das almas. Antero interroga-se, tem estas visões que ele põe com o seu aspecto fáustico, com o seu aspecto tenebroso da fuga e ruído dos universos, ainda que de facto a morte de cada ser e as mortes inesperadas, ou as mortes trágicas, ou as mortes provenientes de crimes, de guerra ou de outros, são verdadeiramente ruir do universo, criando espúmida lívida de caixões pelas ondas emotivas que nós vemos manifestadas nas lágrimas, no choro, no estertor das pessoas que sofrem, e que parece que tudo desapareceu dessas antigas amizades, mas que Antero, focando o seu olhar, fechando os olhos, contemplando no fundo verdadeiramente, começa a senti-los ao seu lado e que eles vivem com ele, e ouve-os e ouvem-no, juntos no antigo amor, no amor sagrado, na comunhão ideal do eterno bem. E provavelmente Antero aqui já estaria a pensar até em Germano Meireles, mas é um poema belíssimo. Mas espera um momento, se consigo fechar os olhos, se conseguires retirar-te em silêncio, se o teu olho for simples, todo o teu corpo será luminoso, como disse o Mestre Jesus. Se consigo fechar os olhos, sinto-os ao meu lado, novo esses que vivem comigo. A importância também de amarmos os seres e de continuarmos a cultivar o amor com os seres que já partiram. Enviarmos amor, porque esse amor ajuda-os a eles, ajuda-nos a nós, ajuda o universo e estabelece mais a ligação entre os mundos e faz com que o amor angélico e o amor divino primordial se passem mais através de nós. E, portanto, orar ou sentir amor ou enviar amor pelos que já morreram é muito valioso e útil. Vejo-os, ouço-os, ouvem-me também, juntos no antigo amor, o amor sagrado, na comunhão ideal do eterno bem. Outro terceto maravilhoso, Antero. Vejo-os,